Um homem cozinhou os próprios filhos e os serviu como banquete. Outro foi condenado a girar em chamas por desejar a esposa de um deus. E isso é só o começo. Hoje você vai descobrir os mitos mais sombrios que quase ninguém ousa contar. Há mitos que encantam, histórias de heróis corajosos, deuses majestosos e criaturas magníficas. Mas, e os outros? Aqueles que foram enterrados nas entrelinhas das lendas, onde a luz não alcança? Histórias que não são contadas nos livros da escola, que provocam desconforto, repulsa e fascínio. Prepare-se para caminhar por becos sombrios da mitologia, lugares onde nem mesmo os deuses saem ilesos. Na Grécia Antiga, o trono de Micenas foi palco de uma das histórias mais horrendas de traição já registradas nos mitos. Atreu, rei de Micenas, e Tiestes eram irmãos e inimigos. Quando Atreu descobriu que seu irmão dormia com sua esposa e planejava roubar-lhe o trono, ele arquitetou algo impensável, algo que nem mesmo os deuses conseguiram ignorar. Atreu matou os filhos de Tiestes, não com fúria, mas com frieza, e foi além. Ele os cozinhou, transformou-os em banquete. E então, com um sorriso no rosto, ofereceu o banquete ao próprio Tiestes, que faminto e desavisado comeu. Carne, sangue, ossos, seus próprios filhos. Ao final da refeição, Atreu revelou a verdade. Tiestes caiu em agonia. E o grito que lançou naquela noite, dizem que ecoa até hoje nas paredes do Hades. Não foi apenas vingança, foi um espetáculo de crueldade. Um teatro macabro onde laços de sangue viraram maldição. Mas como punir alguém que ultrapassa os limites do aceitável? Se o destino de Tiestes foi selado por um irmão vingativo, o próximo homem ousou algo ainda mais perigoso: desafiar os deuses do Olimpo. Nosso segundo mito traz a história de Ixion, o rei que tentou seduzir a esposa de Zeus e foi condenado a queimar para sempre. Nem todos os mortais estão preparados para a proximidade dos deuses. Ixion, rei dos Lápitas, foi um desses. Convidado ao Olimpo, Ixion se encantou por Hera, a esposa de Zeus, e tentou seduzi-la. Mas o rei dos deuses já desconfiava e arquitetou uma armadilha. Zeus criou uma ilusão de Hera feita de nuvens, Néfele, e a deixou à mercê de Ixion. O homem não hesitou. Unido à falsa deusa, concebeu um monstro, o Centauro. A punição veio rápida. Zeus condenou Ixion a um destino eterno. Amarrado a uma roda flamejante, Ixion gira pelos céus em tormento perpétuo. O fogo não o consome, mas tampouco o abandona. Ele gira, grita e queima, para sempre. Um aviso claro dos deuses. Há limites que jamais devem ser cruzados. E há desejos que merecem apenas o fogo. Aqueles que despertam escutam primeiro os sussurros. Se essa história chegou até seus ouvidos, não é por acaso. Deixa o like e se inscreve no canal. Ainda há muito a ser revelado. E se, em vez de deuses, for o próprio coração humano a esconder monstros? O terceiro mito vem do outro lado do mundo, do Japão feudal, e mostra que, às vezes, a obsessão é tão poderosa quanto a maldição de um deus. Esta é a lenda de Kiyohime, a mulher rejeitada que se transformou em serpente e queimou um monge vivo. Kiyohime era filha de um senhor de estalagem. Apaixonou-se por um monge viajante, Anshin. Mas ele recusou seu amor, com educação, mas firmeza. Rejeitada, ela se encheu de fúria. Quando Anshin passou novamente pela região, ela o perseguiu até um templo. Ele se escondeu dentro de um grande sino de bronze. Mas ela já não era mais humana. Transformada pela fúria, virou uma serpente gigantesca, coberta de escamas e fogo. Enrolou-se no sino e incendiou-o por completo. O monge queimou vivo, preso no eco do próprio medo.
Reza a lenda que, em certas noites, ainda se pode ouvir o sino, ou o chamado de Kiyohime. Mas nem toda destruição nasce de paixões humanas. Às vezes, o caos é uma entidade por si só, um deus feito de sombras e fumaça. Nosso quarto mito nos leva ao coração da mitologia asteca para conhecer Tezcatlipoca, o deus que instigava guerras e devorava eras inteiras com um sorriso cruel. Tezcatlipoca, o espelho fumegante, era o deus da feitiçaria, da escuridão e do engano. Ele assumia formas, iludia reis, enlouquecia sacerdotes e ria do caos que criava. Em uma de suas histórias mais brutais, transformou humanos em feras e então soltou jaguares para devorá-los. Não há lição, não há perdão, apenas uma verdade. Para os astecas, o fim do mundo era cíclico e Tezcatlipoca era sempre o gatilho. E por fim, retornamos à Grécia, porque poucos mitos conseguem ser tão perturbadores quanto aquele em que o próprio sangue vira banquete. Outra vez. Nosso quinto mito conta a história de Tântalo, o rei favorecido pelos deuses, que ousou enganá-los com um ensopado feito do próprio filho. Tântalo participava dos banquetes do Olimpo, mas sua vaidade o levou ao impensável. Matou seu filho Pélope, cozinhou-o e ofereceu aos deuses para testar sua onisciência. Os deuses recusaram, horrorizados, exceto Deméter, distraída, que comeu parte do ombro da criança. Como punição, Tântalo foi lançado ao Tártaro, fome e sede eternas, frutas inalcançáveis acima de sua cabeça, água que desaparece quando tenta beber. A cada tentativa, um castigo renovado, para sempre. Mas lendas te esperam, os portais estão se abrindo. Entre e descubra o que os deuses tentaram esconder. Nos vemos do outro lado.